Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom ter você aqui, num período desse tido como festivo. Alguns optaram em viajar, ainda que dentro de tantos critérios, né? Mas você se permitiu estar aqui essa noite e é muito bom ver a igreja assim, cheinha de gente. E fora as pessoas que estão em casa nos assistindo também, nós queremos saudar a todos com essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo de restauração muito precioso, muito bom. E ao longo desse ano nós vamos experimentar as oportunidades variadas dessa restauração. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma personagem bíblica, na verdade um homem, que segundo a minha concepção e entendimento foi um dos maiores, se não o maior, incentivador de pessoas da igreja do primeiro século. Esse homem foi tão importante, tão valioso naquilo que fazia, enquanto incentivar a outros em tudo aquilo que se deveria fazer, no que diz respeito ao evangelho, ao cristianismo, à vida com Deus, que fica aqui registrada a sua história, ainda que pequena, ainda que curta em alguns momentos, mas de uma grandiosidade tremenda. E nós hoje, para vocês terem uma ideia, estamos falando e vamos falar desse homem, que foi um grande incentivador de pessoas. E precisamos restaurar isso em nosso tempo, em um mundo em que o altruísmo não existe como deveria existir, onde o prazer próprio, o hedonismo, está imperando e reinando. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos alguém que deixa um legado enorme, e nós percebemos que esse legado não foi deixado aqui à toa em vão, que esse legado precisa ser reflexo da Igreja de Jesus Cristo, ou seja, reflexo na minha vida e na sua vida, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 26. Eu quero lhes falar a respeito de Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 até o verso de número 26. Vocês acharam? Amém? Vocês que estão em casa vão acompanhar aí a leitura do texto na tela do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu tablet, computador, enfim. E aqui você pode acompanhar na nossa projeção aqui atrás também. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso de número 19, vai falar desse homem, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça.
Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo de Israel, nós estamos diante da Tua palavra e ela por si só fala ao nosso coração. Com base na vida deste homem, que é um legado imensurável para a igreja do primeiro século e também para as igrejas que vieram após isso e chega até nós de forma muito maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a sermos restaurados naquilo que esse homem fazia com tanto amor e com tanto carinho, e encorajar pessoas. Santo de Israel, a Tua palavra, ela por si só fala ao nosso coração, mas precisamos ainda do auxílio do Teu Espírito Santo para nos iluminar a mente, para abrir o nosso coração, para que essas verdades sejam arraigadas no nosso ser, na nossa vida, e que essa sementinha, Senhor Deus, floresça, dê frutos. Por favor, em nome de Jesus, nos ajude. Se nós sairmos daqui essa noite com essa mensagem no nosso coração de sermos encorajadores do Senhor, Senhor, esse mundo muda, as pessoas ao nosso redor vão mudar, as coisas mudar em meio a tudo isso que estamos vivendo, porque é a Tua palavra, é o Teu Evangelho. Então, nos ajuda a olhar isso com carinho, com amor, e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter isso na nossa vida e a manter. Essa é a oração que fazemos a Ti e agradecemos por tudo, em o nome poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja Deus. Deixe-me ambientar vocês aqui sobre o texto que nós lemos. O ano era aproximadamente 35 depois de Cristo. Jesus já havia morrido, ressuscitado, nós sabemos disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Lucas relata isso de uma forma muito grandiosa. Logo em seguida, no capítulo 2, nós temos o derramar como promessa de Deus sobre a vida da igreja em relação ao Espírito Santo. E aí chegamos mais lá para frente um pouquinho, capítulo 7, 8, onde encontramos a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. E com a morte de Estevão se desencadeia uma perseguição muito grande em Jerusalém, ali em Israel. E isso vai aumentar depois de forma muito significativa lá na frente, mas aqui é só o início, aqui é só estupinha, aqui é só a ponta do iceberg. E essa perseguição, então, ela se desencadeia, a ponto de, nesse período, a igreja precisava fazer algumas escolhas, na verdade somente duas: ou eu fico e espero para ver o que vai acontecer, e alguns permaneceram em Jerusalém ali, e outros decidiram fazer o contrário, viajar, sair, deixar Jerusalém e ir embora. E por onde esses homens e mulheres passavam, automaticamente convertidos ao cristianismo, ao Senhor Jesus, era óbvio, eles falavam do amor de Cristo, eles contavam as histórias de Cristo, eles ministravam, falavam sobre o reino a todas as pessoas ali. É interessante que, à medida que esse evangelho vai sendo disseminado através da vida dessas pessoas, e a gente precisa entender que a igreja do primeiro século, nesse momento, era composta apenas por judeus convertidos. Um outro grupo, com base no texto que nós lemos, entende que esse evangelho não estaria limitado apenas a judeus, mas que os gregos também, os não-judeus, todo aquele que não pertencesse à linhagem judia, precisava ouvir desse evangelho, dessa salvação, porque Deus amou o mundo todo, Deus amou as pessoas todas, e não era destinado somente ao povo de Israel. A salvação veio dos judeus? Sim, sabemos disso. Mas a salvação, ela precisaria ser universal. Diante desse fundo histórico, nós temos aqui duas realidades claras. Se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso. Primeira realidade, as pessoas estavam se convertendo aos montes. Perseguição, comendo no couro. Povo saindo para tudo quanto é lado, indo pelas cidades, vielas, praças, tudo, pregando o evangelho, a conversão o tempo inteiro, muita gente se convertendo. Segunda realidade nesse período, ser cristão aqui, nesse momento, significava morte, martírio, significava dor, significava afastamento da família e de tudo aquilo que amava e queria. Então, as pessoas se convertendo muito, e também ser cristão significava ser perseguido a ponto de perder a sua vida. Diante dessa realidade,
que aos nossos olhos é injusta, porque se o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão se convertendo, automaticamente um alívio deveria vir. Algo contrário que não fosse perseguição e morte deveria acontecer, mas esse não é os planos do Senhor. Deus está olhando para tudo isso, Deus vê o cenário inteiro, e Ele permite essas coisas. E aí então, diante dessa realidade de muita conversão, mas de também perseguição e morte, Ele decide fazer uma coisa magnífica e maravilhosa. E isso aqui se estende até os dias de hoje. Ele levanta pessoas para cuidar daqueles que estavam se convertendo ao Senhor Jesus, ao Evangelho do Reino. Dentre os quais, uma dessas pessoas é Barnabé, que é o alvo da nossa leitura, que é o personagem principal. Agora, preste atenção em uma coisa, se você não parou para pensar, pense nisso. Deus deu a algumas pessoas, ou às pessoas, melhor dizendo, vou reformular. Deus deu às pessoas a oportunidade de fazer parte da vida e influenciar outras pessoas. É um fato. Ninguém está aqui por si só. Nós temos uma rica oportunidade, um privilégio enorme de fazer parte, de influenciar na vida de outra pessoa. E isso é muito maravilhoso quando acontece de forma positiva. Então, maus exemplos, nós temos aos montes, e esse não é o foco aqui, eu quero riscar essa ideia. A mensagem não é para isso, não é para dar ibope aos maus exemplos, não. A mensagem é para dar ibope àquele que, como eu e você, está lutando, que está guerreando a todo momento, a todo instante, sabe, reconhece que a nossa vida não está aqui por um acaso, que eu e você somos responsáveis pela nossa vida e aquilo que plantamos, que imprimimos na vida do outro. Então, se você não parou para pensar nisso, pense. Você é um incentivador, e como incentivador, nós, eu e você, precisamos incentivar para o bem, para as coisas boas, para as coisas corretas, para as coisas acertadas, para as coisas que serão bênção. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. E aí, diante dessa realidade tão grande, que a nossa vida, ela influencia na vida do outro e vice-versa, nós entendemos que temos tão pouco tempo. A nossa vida é um sopro. E essa pandemia veio para deixar escrachado isso. Uma pessoa, você via na sexta-feira, e na segunda você estava fazendo o sepultamento da pessoa. Vários casos aconteceram. Você acha que a minha vida e a sua é diferente? Não podemos perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não vão acrescentar na vida do outro. Então, seja bênção, seja incentivador. O Senhor lhe chamou para isso. Amém? Amém? Então eu quero aqui compartilhar com vocês 4 princípios que estão na vida desse homem. E esses princípios são valiosíssimos porque eles vão nos ajudar a sermos encorajadores no reino do Senhor. Primeiro princípio, olha aí no verso de número 22, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Aquele que encoraja outros em primeiro lugar, ele é reconhecido pelo seu amor às pessoas. É impressionante isso. O evangelho estava chegando em Antioquia, uma localidade possivelmente composta por muitos não-judeus. Aquelas pessoas estavam se convertendo, a igreja fica preocupada, há um alvoroço em Jerusalém, eles queriam saber se aquela conversão era verdadeira, eles queriam saber se Deus realmente tinha aberto as portas do reino para os não-gentios, para os não-judeus, para os gentios, e eles fazem ali uma busca muito rápida e pensam num nome único que surge: Barnabé. Esse é o cara, esse é o nome, essa é a pessoa que nós vamos estar enviando para lá. Por quê? Porque ele era reconhecido pelo seu amor às pessoas. Agora presta atenção numa coisa aqui:
Todos nós carregamos sobre a nossa vida marcas. Eu não estou falando de marcas físicas. Todos nós somos conhecidos por marcas que nós manifestamos, quer consciente ou inconsciente. O interessante é que essas marcas, elas surgem na minha vida e na sua, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a leitura que nós fazemos das coisas que estão ao nosso redor e de como nós respondemos a essa leitura. Então, querendo ou não, eu e você somos marcados redundantemente por marcas. Quem olha para mim e para você vai nos qualificar, vai nos designar, vai dizer assim: olha, o pastor André, ele tem essa marca, ele produz isso, ele apresenta isso, ele expressa isso. Talvez ele não saiba, mas é isso que ele expressa, é isso que eu consigo perceber, marcas que nós demonstramos ao longo da nossa vida. E o interessante é que, dependendo da situação que nós vivemos, nós vamos procurar pessoas que possam estar diante de nós, abençoando a nossa vida com essas marcas. Exemplo, talvez você já tenha orado muito, talvez você está vivendo uma situação adversa, difícil, muito complicada, mas você precisa de um conselheiro na sua vida. Você já falou com Deus, você já orou ao Senhor, você já dobrou seus joelhos, sim, você fez tudo isso, não te falta fé, você é homem de oração, é mulher de oração, mas você precisa conversar e receber bons conselhos. E na sua cabeça, olhando ao redor das pessoas que compõem esse plantel de pessoas que te cercam, você vai escolher aquele que possui a marca de um bom conselheiro. Às vezes você precisa de uma boa companhia, de pessoas boas para estar ao seu redor, ao seu lado, e nós escolhemos quem anda ao nosso lado. Que isso fique bem claro. Se andamos com quem não é para andar, é porque nós escolhemos. Então que isso fique claro. Bom, isso não faz parte da mensagem, deixa eu voltar aqui. É de encorajamento. Desculpe. Boa companhia. Você precisa de uma boa companhia, quer andar com alguém, e você faz a leitura e vai procurar a pessoa que tem as marcas de uma boa companhia. Às vezes você quer alguém para lhe ouvir, só quer que alguém lhe ouça, lhe dê atenção, porque você está cheio aqui dentro, você precisa falar, conversar, você precisa expor a sua vida. E aí você vai olhar ao seu redor, vai ver a marca daquela pessoa que pode lhe ouvir, e assim vai. Tem alguém para orar junto, você procura uma pessoa de oração que você sabe que está ali, alguém que, até para momentos de descontração, de lazer, de sorriso, de brincadeira, de tudo isso, você olha ao seu redor e percebe as pessoas que possuem essas marcas. A igreja em Antioquia, quando é olhada, e os apóstolos ali em Jerusalém percebem a gravidade, ou querendo saber de fato quem estaria levando ou fazendo essa avaliação das pessoas que lá estavam sendo convertidas, eles olham para um homem que tinha como marca primordial o amor pelas pessoas, e eles enviam então Barnabé. Mas pastor, da onde que eles tiram isso? Por que que eles escolhem Barnabé? Por que que a primeira opção e única aqui é Barnabé? Por causa de Atos 9:27. Lembra? Quando Saulo, ele é enviado a Damasco para prender e matar, o Senhor Jesus lhe aparece, e ele ali é lançado no chão, fica cego, é levado até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e na casa de Judas, ele é visitado por Ananias, ele vê Ananias chegando, Ananias chega, ministra sobre ele e ora, ele retorna a visão, é batizado, é discipulado, e em Damasco ele começa a pregar. Algumas pessoas ficam maravilhadas, mas outras querem matar Saulo, e ele foge de Damasco e vai para Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, as pessoas ficam sabendo que ele havia se convertido, mas não acredita muito, e ninguém queria se associar com ele. Então quem chega perto? Quem vai ouvir esse menino? Quem vai ouvir a sua história? Quem vai se debruçar no testemunho dele? Barnabé. Ele ouve Saulo, ele dá atenção para Saulo, ele ama Saulo, de uma tal maneira, que quando Saulo termina de falar sobre a sua conversão e a realidade da sua vida agora, ele toma Saulo pela mão e leva até os apóstolos. E diz o texto que Saulo não fala nada, quem fala é Barnabé.
Barnabé diz: olha, nós conhecemos esse homem, nós sabemos como foi a vida dele, mas eu digo uma coisa a vocês: esse homem mudou, esse homem foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus, e esse é o testemunho dele, e conta aos apóstolos. Então, para ser um encorajador de outros, a primeira coisa que precisamos ter é ser reconhecido pelo nosso amor às pessoas, amém? Segunda coisa, aquele que encoraja outros e quer ser um encorajador de vidas, de pessoas, de alma, está no verso de número 23a, que diz assim: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Vou repetir: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Aquele que encoraja outros, em segundo lugar, vibra com a manifestação da graça de Deus na vida do próximo. Barnabé era um camarada fenomenal. Barnabé, ele sabia cativar, Barnabé, ele sabia demonstrar amor, carinho, ele sabia mostrar vivacidade ali diante da presença do Senhor, de ter uma vida de convertido ao Senhor. É interessante que a maioria de nós, quando fala de conversão, quando fala de andar com Jesus, a gente sempre pensa: pô, mas é difícil, pô, mas é complicado deixar as coisas, pô, mas é difícil lutar contra o pecado, pô, mas é difícil abandonar isso, é difícil deixar aquilo, é difícil abandonar essas coisas aqui, é difícil ter uma vida com Deus. Barnabé, ele olha e manifesta justamente o contrário. Quando ele chega em Antioquia, ele reúne a igreja, ele olha para as pessoas, ele vibra com a manifestação da graça de Deus na vida do próximo. Ele falava diferente, ele falava: olha, as dificuldades existem sim, mas é muito bom servir ao Senhor. Vocês vão passar por muita coisa, mas é muito bom servir ao Senhor. A vida de vocês vai mudar, não vai ser mais a mesma, mas é muito bom servir ao Senhor. Esse homem vibrava com a manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Eu fico imaginando Barnabé chegando a Antioquia, e é óbvio, o texto não vai dizer isso, mas nós podemos conjecturar de uma forma interpretativa muito inteligente, sem que haja nenhum tipo aqui de heresia ou de coisa fora do contexto. Ele chega em Antioquia, se reúne com aqueles que haviam saído dispersos de Jerusalém, conversa com eles, faz a leitura de como havia sido a viagem, ora com esse povo todo, ouve-os contando sobre as maravilhas que Deus havia operado, e logo em seguida eu fico imaginando e falo assim: aonde está a igreja reunida? Aonde estão aqueles que se converteram? Aonde estão os bebês na fé? Eu preciso lhes comunicar algo muito importante e precioso. Me leve na nova igreja aqui em Antioquia, eu preciso vê-los. Foi para isso que eu vim. Eu preciso vê-los, eu preciso incentivá-los, eu preciso encorajá-los. E aí então ele é levado a essa igreja em Antioquia. Pessoas como Barnabé, preste atenção, acredita que Deus pode mudar a vida do outro, não perdem esse foco jamais. Nós às vezes falhamos, nós julgamos, apontamos, nós dizemos: nem Deus resolve. Pessoas como Barnabé acreditaram e acreditavam que Deus poderia mudar a vida do outro. Pessoas como Barnabé esperavam o tempo de maturação de cada um. Cada pessoa de um jeito, gente. Cada um tem uma resposta mais efetiva ou menos efetiva. Quando recebe o Senhor Jesus, tem coisas que eu e pastor Efraim, nós vamos falar a vida inteira nessa igreja. A vida toda. E parece que não vai entrar na cabeça de vocês. E nós sempre teremos que repetir as mesmas coisas, os mesmos princípios, as mesmas mensagens, os mesmos ensinamentos, porque o tempo de cada um é diferente nessa maturação, eu sei. Tem coisas que se pega muito rápido, tem princípios que são universais, que não é como, mesmo aquele que está em maturação crescente, já pega, não tem como. Sim, nós entendemos, mas cada um responde de um jeito ao Evangelho da graça do Senhor Jesus. Mas todos esses, eu e você, nós, Deus nos dá o privilégio de entendermos a sua mensagem, amém? Pessoas como Barnabé
usufruem depois das mudanças que Deus faz na vida daquele que Ele está cuidando, daquele que Ele está incentivando. Coisa boa é quando você cuida, incentiva, encoraja e você vê o crescimento. Deixa eu só fazer um alerta para você. Vou repetir. É muito bom quando nós, eu e você, pegamos uma pessoa, encorajamos, cuidamos, discipulamos, monitoramos, abençoamos, suprimos, e nós usufruímos dos benefícios que Deus dá na vida daquela pessoa, vendo o crescimento. Amém? Se não veio ninguém na sua mente que você fez isso, precisa se preocupar. Se diante do que eu falei, ninguém apareceu na tua cabeça, alguém que você incentivou, monitorou, cuidou, discipulou, tem se preocupado, se não veio ninguém, você tem que se preocupar. Se preocupe e se arrependa. E essa noite é noite de arrependimento. Tenha medo disso. Tenha medo disso. Terceira coisa, porque o tempo já foi. Verso 23, parte B, diz assim: e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aquele que encoraja outros, em terceiro lugar, apresenta a fidelidade ao Senhor com animosidade e perseverança. Barnabé agora está na congregação, está na igreja, e diz o texto que ele os anima a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé inicia aqui um discipulado, um cuidado de pessoas muito grande, e isso aqui é maravilhoso. Mas pessoas como Barnabé não mentem diante da realidade da vida e usam as suas vidas como exemplo. Vocês acham que Barnabé só contou as flores aqui do Evangelho? Você acha mesmo que Barnabé só disse: olha, tudo é muito bom, tudo é muito belo, tudo é muito fácil, vocês não vão ter nada com que se preocupar, vocês podem ficar tranquilos porque vai ser um mar de rosas, vai ser flores o tempo inteiro? Não, ele fala aqui: olha, eu estou os animando a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, porque vão existir coisas e situações na vida de vocês que vão ir contra isso aqui, que vão fazer vocês tremerem, que vão fazer vocês questionarem essa conversão que vocês estão vivendo. Pô, se Deus é tão bom, por que eu estou passando por isso? Se eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, por que essas situações estão acontecendo na minha família? Por que eu estou vivendo sobre isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele diz aqui de forma muito clara: quando chegarem esses momentos, vocês precisam permanecer fiéis ao Senhor de todo o seu coração. De tudo aquilo que o seu coração pode produzir de força, permaneçam fiéis ao Senhor. Aquele que encoraja outros, apresenta fidelidade ao Senhor com animosidade e perseverança. Amém? Para a gente fechar, finalizar, o verso de número 25, ele é fantástico, ele é tremendo. Não vejo esse texto, não conseguiria ver esse texto sem esse verso, não tem como, não existe essa possibilidade, não existiria jamais essa possibilidade do verso de número 25 ser sacado dessa história aqui, e da vida de Barnabé. Diz assim o verso 25: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Quarta e última verdade que eu queria deixar registrada e como semente plantada no coração de vocês: aquele que encoraja outros nunca abandona aquele que está sobre o seu cuidado.
Vocês conhecem a história. Saulo em Damasco corria perigo de morte, foi para Jerusalém. Encontra Barnabé, perigo de morte continua, ele vai para Tarso, e lá passa um período. E mesmo dentro desse período, Barnabé sabia onde ele estava. Barnabé com certeza, de alguma forma, se comunicava com Paulo, tanto é que ele vai justamente aonde Saulo estava, o pega e traz para si e diz: cara, olha só, aquilo que se começou lá atrás, aquilo que se começou lá em Jerusalém, o negócio vai ser grande, vai ser muito bom, e eu preciso de você ao meu lado. Barnabé, ele decide trazer Saulo para estar fazendo junto com ele. Saulo agora está caminhando de uma forma muito boa para conseguir depois fazer a mesma coisa com outros, mas nesse momento Barnabé o chama para fazer junto, e diz o texto que durante um ano inteiro Saulo observa, e ali junto com Barnabé, como estava a questão de doutrinar, ensinar, motivar, encorajar as pessoas no Evangelho. Coisa linda. Pessoas como Barnabé honram a sua palavra. Se eles dizem que vão estar do seu lado, eles vão estar, cuidando de você, a todo momento, instante. Pessoas como Barnabé não colocam obstáculos diante das barreiras, por mais difícil que seja. Cuidar de pessoas, estar junto, incentivando, encorajando, eles fazem. Agora, eu quero citar aqui o verso de número 24, finalizando a mensagem, respondendo talvez uma pergunta que, se você não fez, eu a faço agora para você. Como Barnabé conseguiu ser esse encorajador, esse incentivador de pessoas? O verso 24 vai responder, diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse homem possuía uma bondade incondicional, possuía uma vida de consagração a Deus, cheio do Espírito Santo, e era um homem de fé. Deixa eu repetir para a gente estar orando. Se você quisermos ser incentivadores e restaurar isso na nossa vida, precisamos ser conhecidos por pessoas que amam pessoas. Segundo, nós precisamos vibrar com a manifestação de Deus na vida de outros. Terceiro, apresentar a fidelidade ao Senhor com animosidade e perseverança. Dizer: olha, Evangelho é bom, Jesus é bom, igreja é bom. Quarto e último, nunca abandone aquele que está como alvo do seu cuidado. Barnabé não abandona Saulo, e nós conhecemos a história. Se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nessa igreja em Antioquia, Barnabé e Saulo são designados à obra missionária, justamente porque um homem decidiu cuidar de pessoas. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo de forma muito clara: aqui nessa igreja, nesse momento, só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos. Ou você está de um lado ou está do outro, não tem conversa. Se não está de um lado, está do outro. Aqui, e você que está em casa nos assistindo, sabe de uma coisa: ou você é aquele que precisa de cuidado agora, de incentivo, de motivação, de ânimo de uma outra pessoa, ou você é aquele que